que ela é melhor que as outras? Ou isso tem que ser individualizado? Como é que você prescreve ali uma dieta para um paciente? Isso é uma pergunta que acontece direto no consultório, você tá entendendo? Sempre a mesma resposta. Converso com o paciente e vou ver como funciona esse organismo dele, como funciona o dia a dia dele principalmente, para saber qual dieta que a gente vai encaixar nele. Várias dietas são boas, como a gente precisa encaixar o paciente naquela dieta. Agora, a gente pode trocar esses 35 ml por quilo que você tem que tomar por dia. A gente pode trocar pelo tereré ou não? Não, eu falo você ficar com a mesma erva o dia inteiro, beleza. Mas quem que fica? Ela é diurética, né? Igual um café. Vou beber café, não serve como água, né? Olá, meus queridos vizinhos, sejam muito bem-vindos. Eu aqui hoje tomei posse dessa cadeira aqui de proprietária do Vitor Messias para começar hoje um novo quadro aqui no nosso podcast Construindo Futuros. Eu e o Vitor conversamos bastante que, primeiramente, para a gente construir um futuro, né, construir um futuro de qualidade, de longevidade, a gente precisa de saúde. Então, definimos que uma vez por mês eu vou pedir emprestado aqui o lugar do Vitor, que vocês estão acostumados a ver, e nós vamos debater temas aqui sobre saúde, sobre qualidade de vida, abordar algumas doenças, prevenção, para passar a melhor informação para vocês. Primeiro começo me apresentando, talvez vocês já tenham me visto ali em algum episódio como entrevistado, hoje como entrevistador do Construindo Futuros. Dr. Diogo Campos, especialista em clínica médica pela USP, cardiologista pelo INCOR da USP e, finalizando no Sírio-Libanês, cardiologia do exercício. Formação essa minha toda lá em São Paulo, voltando para Dourados agora, e integrando aqui o time do Construindo Futuros. Começando hoje nosso primeiro episódio do nosso Construindo Saúde, um novo quadro, convidando aqui um time de peso para apresentar para vocês, aí um time de peso pesado, que reduz o peso pesado, mas o tema do nosso primeiro podcast aqui, do nosso primeiro episódio, será emagrecendo no século XXI, né? Quais aí as novidades que essa equipe vai trazer para nós, profissionais extremamente gabaritados aqui da nossa cidade. E por que eu comecei com esse tema? Por que nós, eu e Vitor, começamos com esse tema? A gente tem para falar para vocês que o sobrepeso e a obesidade é a epidemia, talvez a doença do nosso século XXI, talvez junto com a ansiedade, talvez as duas interlaçadas. Mas é uma epidemia que cresce ano a ano no Brasil e no mundo. Só para vocês terem ideia dessa doença que nós vamos falar hoje, 60%, quase 58% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Ou seja, a maioria da população brasileira hoje é sobrepeso e obeso. Talvez para cada 10 pessoas que estão nos ouvindo agora, 6 tem que ver esse podcast até o final para entender um pouquinho mais sobre essa doença e sobre, principalmente, formas de tratá-la. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje, 168 mil pessoas morrem diretamente por causa da obesidade e no mundo 2 milhões e 800 pessoas por ano. Então é um tema que a gente tem que reduzir, falar sobre isso para os nossos vizinhos, pacientes e ouvintes não perderem isso aí. Bom, o que a gente tem que pensar? Eu, conversando com outros colegas, conversando com o Vitor, a verdade é que nós, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, estamos perdendo essa guerra para a obesidade. Fato é que, mês a mês, ano a ano, mais pessoas estão sendo acometidas por essa doença. Então, talvez só aquele tapinha nas costas ali no final da consulta, nós cardiologistas falamos muito isso, mas talvez não damos aquela enfatizada do senhor José, não esquece de perder peso e fazer uma atividade física, e ele acaba voltando ano que vem, pior ainda. E por isso que nós trouxemos profissionais aqui hoje de alto gabarito para falar com vocês a respeito desse tema. O que tem hoje de melhor para tratamento de obesidade? Qual a terapia não medicamentosa, medicamentosa? O que tem de novo? Que eu tenho certeza que todos vocês estão loucos para saber aí, que na verdade todo mundo quer emagrecer, só falta como. Se eu pudesse resumir de forma simples esse episódio, basicamente aquele famoso faz dieta e atividade física que você emagrece. Isso é uma verdade, mas como? Aqui a gente vai desmistificar e esmiuçar esse assunto para vocês. E para começar, vou apresentar essa mesa aqui, né, como eu disse para vocês, de alto peso, não peso de gabarito, mas não peso de balança, que se
tivessem mais profissionais como esse, talvez o consultório do cardiologista estaria vazio de pessoas infartadas lá na frente. Então, apresentar para vocês, primeiramente, a doutora Cristiane, a Cris. Ela é médica, pós-graduada em nutrologia, faz a parte de endocrinologia funcional. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, Diogo. Boa noite, gente. Olha, achei muito legal esse quadro, tá? Vai ser muito importante para todo mundo, vai agregar muito. Eu tô aqui no que puder ajudar vocês, eu tô aqui para ajudar na parte de nutrologia. Muito obrigado, Cris. Cris é médica aqui na cidade de Dourados e tem experiência em emagrecimento e vai estar aqui junto com a gente. Vou apresentar essa fera aqui também da nutrição. Passoni, conhecido na cidade aqui, ele é nutricionista, educador físico, esportista, não só fala, mas também faz. Muito obrigado pela participação. Passoni, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. É isso, Diogo, obrigado pelo convite. Eu acho assim fantástico esse tema principal aqui. Obesidade hoje realmente é complicado, são N fatores que causam essa obesidade. A grande maioria das pessoas obesas não querem ser obesas, mas vem aquela pergunta que todo mundo está falando agora, me pergunte como. Essa né? é a questão. Então acho que aqui a gente pode estar conversando, né? Comentando, ver algumas ideias que possam estar ajudando nossos ouvintes aí, né? Perfeito, Passoni. E vou apresentar essa última fera aqui que está do meu lado, vai dividir aqui a lateral comigo. Dr. Rattori, que dispensa comentário, velho conhecido aqui da cidade. Ele também, que é médico, nutrólogo, esportista, também não só fala, mas como também faz. Bom, Rattori, obrigado pela participação. Além disso, ele é perito, olha só, perito da Polícia Civil, então a gente também tem que tomar cuidado aqui, porque temos um policial na mesa, né? Rattori, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Diogo, pela oportunidade. Uma excelente ideia fazer esse podcast, porque é uma forma que a gente pode alcançar mais pessoas, né? Porque no consultório a gente tem um número restrito de alcance. Então, dessa forma, a gente pode, às vezes, incitar a curiosidade para aquele tema, para esse tema de hoje, de obesidade, e fazer com que mais pessoas façam a aderência à mudança de estilo de vida, que é tão falado e tão difícil de conseguir. Perfeito, Rattori. Vamos começar então, já tem muita gente aqui que mandou já imagino, nos Instagrams de todo mundo aqui, no WhatsApp, os pacientes que perguntam para vocês. Vamos começar a desmistificar esse tema então. Eu sempre comento com meus pacientes que a obesidade, ela é uma doença, apesar da gente estar começando a encarar isso agora. Mas o paciente, se a gente pegar, como eu disse, o dado de 10 a cada 6 pessoas estão sobrepeso ou obeso, elas não sabem que tem sobrepeso e obesidade. E aí como é que eu vou tratar um câncer que eu não tenho um diagnóstico? É impossível. Nas doenças, né, como nós sabemos bem, antes de tratar, eu preciso fazer esse diagnóstico da sobrepeso e obesidade. Então, primeiramente, você que está assistindo, você tem que saber se você se tem sobrepeso ou não, se está acima do peso, se tem obesidade, que grau que tem isso. Então, definindo para os nossos ouvintes, né, em relação a sobrepeso e obesidade. Basicamente, a gente tem o IMC, que é uma medida, né, que é uma conta que a gente faz, que basicamente é o peso, né, dividido pela altura ao quadrado, ou seja, dividido pela altura, depois pela altura de novo. E esse dado vai dar para nós, primeiramente, o dado de sobrepeso. Uma conta simples que você pode fazer em casa, pegar o peso dividido pela altura, depois dividido pela altura de novo. Se esse valor der entre 25 a 30, você já tem um diagnóstico de sobrepeso. Imagino que você está aí agora desesperadamente fazendo esse cálculo e talvez já se enquadre aí nesse meio. E o IMC acima de 30, de forma fácil, de forma simples, indica aquele paciente que já está obeso. E aí, claro que tem os graus de acometimento. Mas a gente sabe que essa conta também é uma conta simples, mas que o paciente que talvez ele seja pesado, mas não de gordura, de músculo, claro que isso também tem uma alteração. Fato é que, se você está olhando no espelho, vamos simplificar isso. Se você está olhando no espelho e acha que tem umas gordurinhas a mais, você tem que procurar um nutrólogo, um nutricionista, para que primeiramente seja feito o diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Então vou começar com a doutora Cris, que é a nossa mulher aqui, claro que vamos começar com ela. Primeiro Cris, elas. Primeiro elas, né? Vamos jogar ela no primeiro. Cris, o paciente chega para você. Ele já chega falando que ele tem sobrepeso, que ele é obeso, ou ele chega querendo emagrecer. Como que é esse bate-papo com esse diagnóstico para você falar assim, olha aqui, senhor José, o senhor é obeso. Vamos sentar, o senhor tem uma doença que mata muito e vamos tratar. Como que ele aceita? Como é que é essa aceitação do diagnóstico?
Bom, Diogo, geralmente o paciente não chega falando que é obeso, ele chega incomodado com o peso dele, ele não sabe, só sabe que tá acima do peso e que ele acha que rapidamente ele vai abaixar e vai sair ali do consultório daí um tempo feliz. Tem que falar com muita cautela, né, com o paciente, explicar detalhadamente, assim, como você disse, tá? Para o paciente não se constranger, porque geralmente o paciente já não tá muito feliz, pode estar ali com uma ansiedade, com uma depressão, ninguém é obeso porque quer, e não só pela fome, né? Tem sempre uma doença base ali atrás dessa obesidade. Mas não é fácil, a gente tem que dar uma conversada boa e explicar como é que vai ser o tratamento daí pra frente. Perfeito. Hattori, e essas medidas ali? O paciente vai no seu consultório, qual a abordagem ali? Tem um exame que se faz, né, que ele sobe numa máquina, que você vai falar para nós, tem às vezes as medidas que o pessoal faz. Conta um pouquinho sobre essa distinção, porque nem todo obeso é igual. Tem o obesinho, o obesão, né? Então, conta para nós como que é essa estratificação da obesidade. Exatamente, Diogo. Existe o uso do IMC, igual você falou, que foi o método mais difundido até então, por conta do custo, né? Era muito fácil você revisar um prontuário, olhar lá, Diogo, peso, altura, tal, ou então ligar para a casa das pessoas através de um trabalho feito por telefone e falar, Diogo, quanto você tem de altura? Quanto você mede? Legal, seu pai, sua mãe, tal. E isso dava estatística para a gente calcular quantas pessoas no mundo estão acima do peso. Foi através desse cálculo, dessa pesquisa, que você chegou à conclusão de 60%. Hoje já está validada a bioimpedância, que é o que a gente usa no consultório, que é uma medida através de eletrodos, né, que ondas de eletricidade passam para o seu corpo e por vibração, por impedanciometria, a gente tem uma ideia mais fidedigna do que é gordura, do que é água e do que é músculo. E através dela é mais fácil a gente chegar a essa conclusão e começar a fazer o diagnóstico e instituir um tratamento para esse paciente. Isso é importante que você está falando, Hattori, só para complementar, porque nem todo mundo com 80 quilos é igual. Às vezes eu tenho uma pessoa com 80 quilos que é obeso, e às vezes os mesmos 80 quilos na mesma altura, esse paciente está muito bem. Que acho que é exatamente o que você está falando. A bioimpedância ela vem para distinguir um padrão ouro, talvez, que, na verdade, a obesidade não é só sobre peso, não é só sobre quilo na balança, mas sim sobre composição corporal. Né? Exatamente, como quase tudo na vida. O negócio não é volume, é qualidade, né? Então, o nosso prazer, na verdade, é chegar e ver depois que ela, putz, doutor, aumentei 1 quilo, mas na verdade ela perdeu 3 de gordura e ganhou um pouquinho de massa, né? Então, no final das contas, ela vai ver que o peso não importa. O que importa é a qualidade da composição corporal. Perfeito. E, Bassone, você deve, como nutricionista, deve ver isso todo dia. A briga do paciente é contra a balança. Ele acha que emagrecer, sair de 80 para 75 para 70. Mas explicar para ele, né, sobre que talvez ele passe no seu consultório hoje com 70 quilos e amanhã, mês que vem, volte com 72, não significa nem que ele engordou, nem que talvez ele tenha emagrecido, mas sim a parte da composição, né, a parte da composição corporal, músculo, gordura, isso é fundamental na avaliação nutricional, né, Bassone? Com certeza, Diogo. Eu acho que é a parte que as pessoas têm mais dificuldade de entender isso, porque, cara, a balança em casa, no banheiro, ela chega a atrapalhar o nosso tratamento. Imagino que todo mundo deve te xingar em casa. Esse nutricionista é muito ruim. Eu peso aqui, só dá 70, né? Mas chega no consultório, você tem que explicar isso pra ela. Com certeza. Cara, a gente já teve paciente de perder, 20, 30 quilos e depois começar a ganhar peso. Para ele é muito difícil isso. Só que esse ganhar peso, aí entra nossos colegas, né, professores de educação física, né, vão na academia, tem o personal, começa a treinar, começa a ganhar massa muscular e falou assim, parei de perder peso. Claro, nós chegamos num percentual de gordura bom. Agora nós precisamos ganhar massa muscular, se sentir bem. A maioria das pessoas fala assim, cara, mas não é melhor já ganhar massa muscular? Depende. Depende de cada paciente, entende? Porque tem paciente que você avalia que ele quer realmente perder peso. Aquilo ali pra ele é importantíssimo. É um trauma ali, ele carrega desde a infância, por exemplo. Né? Cara, eu escuto muito. Assim, a gente precisa baixar a gordura, ganhar... Não, doutor, eu quero perder peso. Não quero saber o que eu vou perder, eu quero perder peso. Certo. Entendeu? Então isso daí é um trabalho psicológico que a gente tem que fazer também com os nossos pacientes. A Cris, o Hattori deve passar muito com isso também, cara. Com certeza. E você falou em uma coisa importante, eu vou jogar agora a bola pra Cris. Cris, o Bassone acabou de falar da parte psicológica, né? A gente... Talvez se fizesse
uma avaliação ali dos pacientes com sobrepeso e obesidade, o fator psicológico, se não for o protagonista, talvez ele tá ali num dos principais. Como abordar esse fator psicológico? Porque ele chega geralmente, o paciente que ele tem sobrepeso, ele tá obeso, ele procura ajuda, ele é um paciente que vem traumatizado talvez desde a época da escola. Na nossa época tinha o bullying, hoje tá um pouquinho menos, mas ele vem traumatizado de algum ponto, né? Como que você aborda essa autoestima dele, esse fator? Às vezes tem um trauma da balança. Como que é essa abordagem psicológica com o paciente que chega obeso no seu consultório? Primeiro que todo médico é um pouco psicólogo, né? Assim, curar às vezes e consolar sempre, né? Mas a gente primeiro manda esquecer a balança. Eu, pelo menos pra mulherada que se preocupa mais, assim, eu falo, ó, tira a pilha, guarda bem longe, onde você não vai achar, e deixa pra pesar só no consultório, porque te pesar sempre vai gerar muito mais ansiedade também. E a gente consegue, com algumas medicações, desde que diagnosticado por nós, amenizar ali, talvez, uma ansiedade, mas dependendo do caso, a gente tem que passar pro colega, né, pro psiquiatra, que seja, encaminhar também para uma terapia. Mas a gente consegue lidar, às vezes, com alguma medicação que vai atuar nas duas áreas ali, né? Na parte da ansiedade da pessoa e que vai agir na fome da pessoa também, né? Perfeito. Ratori, você acha que a ansiedade é a principal causa da obesidade hoje no século XXI? Atualmente, sim. Inclusive, na minha anamnese, que é o questionário que a gente faz antes do paciente consultar, eu pergunto, qual que é o maior desafio seu? Então, a maioria das vezes, 90%, é ou ansiedade, ou pensamento acelerado, ou estresse. Isso é o que domina, é unânime, né? Então, muitas vezes a gente vai ver que a causa principal de descontar na comida é o efeito daquele trauma psicológico, né? Então, aí ele vem. Né? E aí, como você falou, se você no consultório de vocês falaram que a ansiedade está presente na maioria, imagina do cardiologista. Se eu pudesse colocar um psiquiatra para atender do meu lado ali, eu acho que seria interessante. Na verdade, o cardiologista ele também é um psiquiatra, porque todo mundo está ansioso. Além dele comer, ele vem com dor no peito. Então, a gente tem que fazer os dois lados da moeda. Diferenciar, né? Mas, Paçoni, você como nutricionista, esse fato da ansiedade, o Ratori acabou de falar, mas ele tá ansioso, ele desconta na comida e tal. Tem alguma estratégia dentro da dieta que você faz? Claro que eu tô falando de forma aqui, claro que a dieta é uma coisa personalizada, mas tem uma estratégia assim de cara para falar pro nosso ouvinte, paciente que tá ouvindo. Alguma estratégia dentro da dieta que você pode prescrever para ele, para naquele momento de ansiedade? Talvez ele chega do trabalho ali, ele tá ansioso, ele abre a geladeira e começa a cometer um monte de erro. Por exemplo, tem uma castanha ali que ele come metade do pote. O que você orienta os seus pacientes ali para aquele grau de ansiedade para que ele não caia ali num erro alimentar? Primeiro ponto, Diogo, você pergunta ao paciente, qual que é o seu horário de fome? A grande maioria, 18 horas, 19 horas. Por quê? É a hora que você chega em casa. Um dia inteiro de estresse, um dia de trabalho intenso, alguma coisa aconteceu ou não, ele vai descontar alguma coisa. Geralmente, comida. Certo? Primeiro ponto, não deixar ele ficar a tarde inteira sem comer nada. Entende? Porque senão, sabe a história de a fome com a vontade de comer? Mais ou menos isso. Aí, no caso, é a fome com a ansiedade de comer. Vamos chamar desse ponto. Então, o primeiro ponto é tirar a fome dele para aquele horário. Tá? Segundo ponto, é uma frequência essa ansiedade às 18, 19 horas? Se a resposta é sim, vamos fazer uma atividade adicionada. Entende? Perfeito. Não vai para casa. Já leva a sua roupa, vai para academia, vai pro beach tênis, vai pro futebol, vai pra natação, vai pra bike, algum lugar. Desconta em outro lugar. Exatamente isso. Entende? Vamos liberar hormônios aí da felicidade e sem se ter na comida. Não pensa, só vai, né? Assim, leva a roupa pro serviço. Se pensar, não vai. Não vai. É exatamente isso. Outra estratégia que eu uso bastante com relação a essa parte que você falou, Cris, só vai. Onde você trabalha, Diogo? Eu trabalho no Hospital do Coração, Qual academia que tem ali perto? Perfeito. Entendeu? Você cria hábitos e disciplina. Talvez esse seja o segredo, talvez, facilita de uma bem, atividade né? física. Perfeito. O ideal Perfeito. é isso aí que ele falou. Prático, fácil, próximo de casa. Melhor academia é aquela que tem perto de casa. Porque daí você não tem desculpa de, vou ter que atravessar a cidade para ir lá na academia do fulano, né? Se tiver um lugar próximo. Isso é importantíssimo, porque o que você falou agora, Ratori, as pessoas acham que a atividade física, na imensa maioria das vezes, eu me dou muito com... Tenho muitos pacientes na cardiologia do esporte ali, com atletas ali, maratonistas e outros, né? E tem uma pergunta que eu gosto de fazer até para nível assim, de pesquisa própria, assim, qual a distância mais difícil de percorrer?
doutor, é difícil fazer os 5, os 10, os 21, os 42, cada um, obviamente, a ultramaratona, cada um tem a sua resposta ali. Mas uma vez eu fiquei surpreendido com a resposta de um paciente. Ele falou assim, doutor, a distância mais difícil para percorrer é a do sofá até começar a caminhada, até começar o treino. Essa é a mais difícil. Eu falei, não, uau, você acabou de lacrar aqui o gabarito, porque é exatamente isso. É sobre a disciplina. As pessoas acham que a atividade física é você quer, a gente todo dia Tá motivado. tá motivado e quer fazer, mas exatamente isso, é disciplina. E para disciplina tem coisas que você falou, a academia mais próxima, é talvez um esporte que ele gosta de fazer, é fazer essa parte da disciplina, né, Cris? Isso é importantíssimo. Na Sim. verdade, tudo é estratégia, né? A gente tem que fazer, o nosso corpo tem a tendência de economizar energia. Então, tudo que é mais perto, mais fácil, mais cômodo, é o que geralmente a gente vai fazer, né? Então, a academia mais próxima. Se eu chego em casa e já jogo as coisas no sofá, já deito, já ligo na TV, então vou ter que bloquear esse hábito. Como? Já deixo uma refeição meio pronta, né? Então, não vou ter que pensar no que eu vou pedir para comer. Senão, você já vai lá no iFood e já começa. Mas não, já tem uma refeição pronta ali. Mas eu já vou pegar e vou comer aquilo lá e já vou saciar. Perfeito. Já é uma estratégia de facilidade. Então, para o pessoal entender que é exatamente isso. Emagrecimento, pelo que os senhores estão dizendo aqui, é sobre estratégia. E estratégia é individualizada. Infelizmente, a gente acha que emagrecer, os pacientes acham, a maioria deles, por isso que 60% está sobrepeso, que a obesidade é uma fórmula mágica, que é fazer dieta e atividade física, é comer pouco e gastar muito, né? Que é o famoso déficit calórico. O déficit calórico ele é simplesmente o final de toda essa estratégia que a gente fica horas e horas, vocês no consultório, debatendo e vendo onde é que aquele paciente está errando para finalizar ali no déficit calórico. Mas só falar coma menos e faz mais, fácil, isso aí, infelizmente, essa estratégia, nós estamos perdendo essa guerra no século XXI. Isso, na verdade, né, Diogo, que você está falando, montar essa estratégia que é, na verdade, o ponto principal. Entende? Adaptar a Porque rotina, hoje né? todo mundo tem. Abre YouTube, abre. Dieta pronta? Tem tudo. Tem os planilha aplicativos pronta, que tem somam tudo, a tem caloria. Você tá entendendo? Agora, montar essa estratégia, qual horário eu vou treinar? Qual horário é melhor para mim? Entende? Eu vou na academia, eu vou na corrida, eu vou na bike, aonde eu vou? Entende? Então, assim, a gente está preparado para estar mostrando para o paciente algumas estratégias que vai facilitar a vida dele. O hábito alimentar, Entendeu? se é de volume, o paciente às vezes não consegue comer volume, ou às vezes o paciente gosta de ver o prato cheio e às vezes ele não sabe acertar na quantidade calórica, assim eu falo. Exatamente, Cris. E isso só no consultório, né? Isso é só olhando para ele e conversando, porque cada um é cada um, né? É uma individualidade que não tem como. Bom, Cris, deixa eu te perguntar uma coisinha que o pessoal sempre me pergunta, e até para esclarecer. Primeira coisa, vocês sabem que estão nos ouvindo que a obesidade, aliás, eles não sabem, vamos retificar aqui, que a obesidade é uma doença crônica. O que é uma doença crônica, né, pastor? Doença crônica é uma doença que não tem cura. Então, a obesidade é uma doença incurável, mas é uma doença tratável. Dou o exemplo da pressão alta. Pressão alta é uma doença crônica. Ela, na imensa maioria das vezes, ela não é curável, mas ela é tratável. E o grande erro do nosso paciente, talvez eu escuto isso bastante, eu quero a opinião de vocês, eles falam, e a gente sabe, né? O paciente fala, doutor, emagrecer é fácil, difícil é manter no peso. A gente escuta isso direto, a pessoa tem dificuldade de emagrecer, emagrece, vai lá e engorda tudo de novo, até mais. O famoso efeito sanfona. Isso, partindo do princípio que agora eles estão sabendo que a obesidade não tem cura, como que eu faço, ou que estratégias você usa, e vocês todos, para diminuir o efeito sanfona? E o que é o efeito sanfona? Conta para nós aqui. Como é uma doença crônica, né? Então ela não tem cura, tem tratamento, e o tratamento vai para uma vida toda, assim, como a pressão alta, eu falo, o paciente pergunta, mas esse remédio fulano usou, parou de usar, engordou de novo. Eu falo a mesma coisa de um cardiologista. Se o paciente que toma remédio para pressão parar de tomar, a pressão dele mediu ali, tá boa, parou de tomar, vai continuar boa? A pressão não vai. Então o paciente é a mesma coisa de uma outra doença crônica, né? A gente tem que seguir para sempre ali um tratamento e o paciente abandona o tratamento, né? Então a gente tem que tentar segurar ali esse paciente, conversar com o paciente para ele entender que aquilo não é do dia para noite também, né? E que se ele parar, vai voltar. Vai voltar. Claro que não vai ser o mesmo tratamento ali do início, né? A gente vai usar estratégia diferente para facilitar ao longo do tempo, mas ele não pode abandonar o tratamento. Perfeito. É igual, por exemplo, o alcoólatra. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, ele tem que ter isso e sempre tratar. Sônia, o que você tem na sua dieta ou na sua estratégia para reduzir esse efeito sanfona? Não deixar que o paciente
caia em tentação a longo prazo, talvez a falha seja depois do primeiro ano, 6 meses, como que é essa evolução que você vê ali na dieta desse paciente? Diogo, o que manda muito nas calorias da dieta, vamos chamar assim, metabolismo basal, tá? Que é um dos índices que a bioimpedância dá pra gente, tá? Então o paciente chega e fala assim, doutor, eu não sei por que eu tô engordando, entende? Eu não como muito, né? Então grande parte das pessoas às vezes se engana. É fake. Se engana. Não como muito, mas há Mas tem controvérsias. alguns pacientes que comparam com outra pessoa, né? Aham. Por exemplo, assim, eu não como muito em relação a meu irmão, Certo. em relação a meu marido, a minha esposa, Uhum. alguma coisa nesse sentido. E realmente, às vezes, ela não come muito realmente, entende? Só que o metabolismo dela tá tão baixo, entende? Que ela não consegue gastar essa quantidade que ela está consumindo. Então, o que a gente tem que fazer? Uma mudança metabólica nessa pessoa. Entendeu? Essa mudança metabólica é o diferencial de um paciente que precisa perder 20 quilos, a dieta 1.200, 1.500, homem ou mulher, depende, entende? De repente, ele precisa ganhar massa muscular. Perdemos isso daí, aí a dieta começa 1.500, 1.700, 2.000, 2.500, 3.000. Dobrei a dieta do paciente inicial. É lógico, 1 ano, 2 anos, não é de um mês para o outro, né, Sim, Diogo? claro. Entendeu? Não entra na cabeça do paciente. Falou, cara, como é que eu tô comendo o dobro do que eu comia e eu não ganho gordura mais, entende? Metabolismo. Simples assim. Então, o grande medo das pessoas fazerem dieta, procurar um nutricionista, cara, ele vai cortar minha cerveja, vai cortar minha carne, vai cortar isso, vai cortar aquilo, eu não vou viver mais, vou comer igual um passarinho, entende? Não é assim, entende? A gente vai ver esse metabolismo. Se realmente tá baixo, eu jogo limpo. Fala, cara, Diogo, olha o seu metabolismo, cara. Não tem como eu te passar uma dieta alta. Não tem como a gente ter aquela cervejinha de quarta-feira e sábado e você ter resultado. Porque senão, se eu deixar você fazer isso, daqui 1 mês você vai voltar e falar, cara, e aí, não tem resultado? Pô. Perfeito. Você tá entendendo? Mas mais pra frente, a gente volta a conversar sobre isso. É lógico que a gente não atende só esportistas, atletas, entendeu? A grande maioria dos nossos pacientes são pacientes que gostam de treinar, entende? Quer emagrecer. Então, a grande maioria é isso. Então, eles querem ter uma vida normal, entende? Tomar um chopinho de vez em quando, um happy hour. Sim. É possível? Lógico que é. Entende? Perfeito. Só que a gente tem que ver esse metabolismo como é que tá antes. Perfeito. Então, sintetizando o que a Cris e o Passoni falou aqui. Se tem um segredo, então, vou contar um segredo que a gente sabe do paciente não cair no efeito sanfona, pelo que vocês falaram, e é exatamente a mesma opinião que eu tenho. Se tem a forma do paciente não cair, ou seja, você emagreceu, consegui, como eu vou manter o meu peso? O Passoni, como nutricionista, falou que não tem como viver de dieta a vida toda. A dieta restritiva a vida toda, ela vai cair em falha. Então, se tem um segredo que a literatura mostra hoje de você manter o seu peso, chama-se metabolismo. E o que é o metabolismo? É o que você queima sem fazer absolutamente nada. Ou seja, como está o seu metabolismo basal? O metabolismo basal é aquilo que o seu corpo precisa queimar para se manter em repouso. E como que eu vou aumentar o meu metabolismo basal? Aí tem toda uma estratégia por fora. Atividade física é a base disso, a musculação é a base disso, célula muscular é quem queima metabolismo basal e gordura, geralmente, né, não queima nada. Então, é o que o Passoni falou e a Cris. Quanto mais você come e treina, mais você come se você queimasse essa caloria sem precisar fazer nada. Só que isso é um planejamento a longo prazo. Ou seja, dieta restritiva emagrece? Emagrece. Mas não vai te conseguir manter no peso, porque você não vai conseguir manter essa restrição a longo prazo. E, Atori, falando nessa questão aí, atividade física e dieta, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que não tem uma resposta, mas eu quero ver o seu comentário sobre isso. Boa. Dieta Agora sim. ou treino? Dieta ou treino? O que é mais eficiente para emagrecimento? Dieta. Claro que dieta, na verdade. A gente costuma brincar aqui, dieta perde peso e o exercício mantém. Perfeito. Justamente por conta disso. Perfeito. Aí não existe, eu falo pro paciente, não existe treino bom no mundo, assim, que supere uma dieta ruim, né? Nada vai superar a dieta ali. Tem que fazer a dieta Exatamente. e o exercício vem complemento. Porque se, vamos colocar números aqui, teste cardiopulmonar, a gente vê, o paciente ali queima, você faz academia 1 hora por dia, você tem um reloginho seu que a gente sabe que erra muito, mas de forma geral, veja o seu reloginho, quanto que um treino intenso de musculação você vai perder de caloria. Se você estiver muito bem, no máximo 300, 400 calorias. O que tem 400 calorias, Passoni? Sei lá, um sanduíche com queijo e presunto? Vai ter mais. Menos. Talvez, né? Então, Prato de arroz, feijão e Depende do carne. sanduíche também. Um exato. fast food? Pior, aí vai para 1.000.
Então, se dieta é mais importante que treino, para perda de peso, sim. Perda de peso, dieta você perde mais. Mas o segredo, talvez para manter, talvez não. Para você manter a vida normal, seria atividade física. Porque ela te garante um metabolismo basal que a longo prazo você consegue manter isso, né, Cris? Então, isso Quer ver um outro fundamental. exemplo bacana, Diogo? Ex-atletas, entende? Um percentual grande são obesos. Assim, cara, pô, Como o Ronaldo. Vamos jogar o Ronaldo na reta. Vamos falar dele Vamos lá, aqui. Ronaldo, mais uma pra você aí. Entendeu? Cara, o cara é atleta, tudo isso, né? Hoje a gente até brinca. Sempre quis ser igual o Ronaldo, né? Um gordinho. Né? Sim, Joga, agora eu tô, sim. né? Sim. Então, o problema é que ele gastava muito, comia muito. Hoje ele não gasta quase nada e continua comendo muito. Então, o metabolismo não fecha. dele... Exatamente. Já era, essa conta Já não era. fecha. Que é o hábito, né? Claro. No E outra agora uma pergunta pro Diogo aí. que Olha também só. Tem Vocês, já jogaram bola. Cadê o Vitor? Né? Ó, Vitor, volta aqui. Vou tirar uma aqui, ó. Pro paciente que quer perder peso, pro paciente que nos procura, qual que é o melhor exercício que você orienta para ele, Diogo? Perfeito. Aqui tem o famoso mito, né? Vamos para mitos e verdades aqui. O paciente acha sempre que o cardio, ou seja, quando a gente fala de cardio, a gente está falando de exercício aeróbio, a gente está falando de corrida, natação, bicicleta, exercícios que aumentam a frequência cardíaca, são exercícios aeróbios. Ele sempre acha que o cardio emagrece. Né? Essa é sempre a nossa escuta diária ali. O cardio emagrece? Claro, se está queimando caloria, ele emagrece. Mas eu penso igual o Passoni acabou de falar. Acho que o segredo é mudança do estilo de vida. Ou seja, isso tem que ser uma mudança a longo prazo. Porque perder peso, talvez isso seja uma coisa momentânea. Então, existe um melhor exercício para perda de peso? Talvez trabalhando ali em zonas 4, zonas 5, frequências maiores, o famoso HIIT, que tem esse benefício em perda de peso, talvez sim, respondendo a sua pergunta, talvez seja o ideal ali. Mas, se tivesse um segredo sobre perda de peso a longo prazo, eu colocaria na conta da musculação. Porque ela que vai mudar meu metabolismo, ela que vai virar a chave do... Eu tô na dieta restritiva, mudei meu estilo de vida, vou voltar ao normal, bum, tô queimando 3.000 calorias. Isso, tô queimando 3.000 quilocalorias por dia. Se eu quiser tomar minha cervejinha ali final de semana, isso não vai mudar nada. Então, talvez no início, focar um pouquinho mais no cardio, principalmente no HIIT, alternando com musculação, e a longo prazo, sempre musculação, mas, como um bom cardiologista, eu não posso deixar os exercícios aeróbios, pelo menos 150 minutos por semana, como regra para todo mundo, né, Antônio? É isso aí, é o que recomenda a OMS, né? Mas eu digo isso porque, assim, o paciente chega lá na expectativa, agora eu vou mudar de vida. Consultar com a Cris, vou consultar com o Passoni, vou consultar com o Diogo para ver se está tudo certo e vou começar tudo hoje. Ele não começou a fazer exercício ontem, não começou a diminuir um pouquinho a alimentação ontem, né? E aí ele pergunta para você, doutor, qual o melhor exercício que eu posso começar? E aí? Aquele que ele gosta. Exatamente. Esse é o melhor exercício. Eu falo, o que você gosta de O fazer? que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar beach tênis. Ótimo. Beach É tênis. esse mesmo. Começa por isso. Ó, esse. segundo Não, os é estudos, sustentável, né? é a musculação. Putz, Odeio. detesto musculação, muito Não faz. parada, não sei o quê. Então a gente tem que falar Perfeito. a língua do paciente. Ele né? tem O que fazer o que ele gosta. gosta. E que é com o mais tempo ele vai fácil. gostando da atividade física, a gente agrega mais uma. mais Isso, a gente vai convencendo ele a fazer outras coisas, né? Ele perfeito. vai se descobrindo. Igual para criança. Qual que é a melhor atividade, qual que é o melhor esporte para criança? Né? Todos. Todos. Ele tem que experimentar um pouquinho de cada um para ir desenvolvendo as articulações, a musculatura, né? Exatamente. Então, E essa pergunta eu sempre jogo pra ela, o Rattori. Qual esporte? Ele sempre perguntou qual que é o melhor. Eu falo, qual que você gosta? Aí eu lembro até de uma professora minha lá do Sírio, ela perguntava assim pros pacientes e a gente pergunta e vocês devem escutar isso direto. O paciente fala assim, doutor, de nenhum. Aí eu pego e falo assim, então você vai fazer sem gostar. Porque, né, criança que não faz o que não A gente não gosta, faz tudo que adulto vai gosta, fazer. é. Então vamos escolher um doutor nenhuma, então vamos assim mesmo. Você vai fazer sem gostar. Eu falo, hoje você acordou, nossa, morrendo de vontade de escovar o dente? Não. Um Você hábito. tem que escovar o É um dente, hábito. então você vai ter que Ninguém pensa colocar pra como almoçar, hábito, é. né? É. Ninguém pensa pra almoçar, né, sobre... A gente almoça e é isso aí. E você vê um ponto legal, que a gente fala do exercício, né? Você citou no caso do beach tennis, né? Que hoje é um A esporte moda, tá na boom, moda, explodiu. legal, né? Vai chegar uma hora que ele quer melhorar, começa a participar dos campeonatinhos, coisa e tal, doutor, eu precisava melhorar minha força e tal, né? O que eu posso comer pra melhorar? Não, você precisa ir pra academia, meu irmão. Melhorar. É isso Você aí. precisa ir lá. Então, o que eu falo hoje como professor de educação física Sim, também, sim. entende que é assim, você pode escolher qualquer exercício, qualquer um, mas a base sempre vai ser a musculação. É o motor, né?
O Nem que músculo seja é o no motor. começo, né? Jogando em atletas agora, né? Pessoal da bike, pessoal da corrida. Então a gente faz uma pré-temporada aí, musculação. Aí depois é mais tranquilo, né? Mas tem que ser, né, cara? Perfeito. Não existe nenhum esporte hoje. Eu não vou colocar de alto rendimento, que a gente não tá falando de atleta aqui, né, pastor? A gente tá falando do atleta amador, né? Ou Claro, seja, o atletinha. Não existe nenhum esporte hoje que você não precise de uma musculação por trás. Os corredores, que eu acabo atendendo bastante, você também, Massone, eles não gostam, né? O corredor gosta de correr. Mas o fortalecimento Vai ficar é obrigação. pesado, né? O fortalecimento é obrigação. Para você melhorar em qualquer esporte, a musculação ela é necessária. Não tem como fugir disso, né? Claro, claro. Bom, mas, Cris, vou começar com você de novo, porque você é a mulher da nossa roda, então sempre vai cair para você as perguntas. O paciente sabe que ele tem que fazer dieta e que ele tem que fazer atividade física. Isso aqui já está mais do que documentado aqui para nós. Mas a gente sabe que a doença, como a gente falou, a obesidade é uma doença e toda doença tem tratamento. O tratamento não medicamentoso, a base dele a gente comentou. Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre o tratamento medicamentoso, porque isso é o que todo mundo está esperando a gente falar aqui, porque o paciente ele quer entrar no nosso consultório, né, Cris, né, Ratori? E pastor, ele quer uma fórmula mágica, ele quer um comprimido, ele quer uma injeção, de preferência que seja com a menor dose possível para resolver aquele problema. Existe hoje, Cris, no século XXI, 2023, 2024, medicações que realmente são efetivas para a obesidade. O paciente, quais as indicações, o que nós temos hoje em relação a medicamento? Eu sei que tem uma gama, você vai falar, todo mundo vai falar, mas começa com um aí, talvez o queridinho nosso, o Ozempic, tá na moda. O que você tem a falar sobre isso? Existe, claro, acompanhado de uma mudança de estilo de vida, né? Eu falo pro paciente, não adianta ele fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. Mas falando do Ozempic, ele, claro, não é para todo mundo, mas ele é sim uma medicação muito eficaz, mesmo que tenha vindo aí o Mounjaro para dar uma rasteira nele, mas a gente ainda não tem no Brasil. Mas o Ozempic, sim, a gente vai ter que avaliar o paciente. Não é um paciente que tem que perder 2, 3 quilos que vai usar o Ozempic. É um paciente que tem que perder um peso maior, assim, né? E sempre associado com uma outra medicação. Porque também tem paciente que não consegue pagar financeiramente, não é uma medicação barata. Eles acham que é barato, mas mesmo vendendo com receita, sem receita, né? O paciente está usando aí, que falta nas farmácias pra gente usar, para quem realmente precisa. Então, sim, tem um peso, né? Tem o IMC, que a gente falou, não é para todo mundo, para pequeno peso ali, uma quantidade menor. A gente não vai usar o Ozempic, vai usar o paciente obeso mesmo. Perfeito. O pessoal que está nos ouvindo entender, então o Ozempic, né, é uma medicação que a gente usa hoje no tratamento de obesidade, tem diversos estudos com mudança de mortalidade, mudança de peso, tratamento de diabetes, redução de um monte de coisa. Doutor, em relação ao Ozempic, como que é a sua indicação ali diária? Os pacientes perguntam, doutor, tem um remedinho da seringuinha lá que resolve, que emagrece? Como que você usa isso no seu consultório? Quais as indicações? Como que é aquele paciente que você indica isso? Na verdade, como você mesmo falou, está bem difundido, né? Inclusive, esses dias eu me deparei com grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, sobre orientações e como se usa o Ozempic sem auxílio médico, né? Olha só. Então, vamos lá, minha prima está no grupo, eu te chamo também e tal, é para aplicar dessa forma, aplica um pouquinho todo dia, aplica uma vez por semana, tem várias formas de ser aplicada. Em bula, a molécula se chama semaglutida, fazendo referência à semana, de forma semanal, né? Então, qual que é a indicação de usar? É aquele paciente que tem resistência à insulina. Insulina é aquele hormônio anabólico que tem em circulação no nosso organismo para quando a gente aumenta os níveis de açúcar, a gente consome um carboidrato, consome uma massa, a insulina vai ser como uma chave para que as outras células consigam absorver essa glicose. E o que sobra, ele fica como fonte de energia armazenado como gordura. Aí o que acontece? A pessoa está comendo muito. Ela começa a produzir muita insulina para isso. E o corpo acaba criando uma resistência. Nossa, tem tanta insulina, não preciso tanto. E acaba aumentando os níveis de insulina circulantes e os de glicose também, porque não consegue entrar na célula. Essa é uma boa indicação para o uso de Ozempic. Aquela pessoa que é polifágica, come muito, né, às vezes em grande quantidade, até o estômago ficar cheio, que possui essa resistência insulínica que a gente também pode chamar de pré-diabetes. Perfeito. É interessante esse dado que você disse, que o Ozempic viralizou, né? Então, hoje em dia, o Ozempic, tá obeso, Ozempic.
Primeira coisa que vocês têm que encarar que a obesidade é uma doença e doença tem que ser conduzida por profissionais. Então, esse Ozempic da prima, do irmão, vou fazer tantas unidades, que acontece muito, isso é um erro importante, porque é uma medicação que tem efeitos colaterais, tem problemas e tem contraindicações. Eles falam um pouquinho dos efeitos colaterais aí do Ozempic, ou seja, eu tomo Ozempic. O que eu tenho que ficar esperto ali naquele paciente? O que isso pode... O que pode dar de ruim tomando o Ozempic? É uma medicação que vai te deixar ele já na plenitude. Aquele paciente que come até ficar na plenitude, o Ozempic já vai te deixar logo de cara ali, né? Que é um hormônio que vai te deixar saciado. Então, é o mesmo sintoma de você estar cheio sempre, assim, eu falo, como uma né? maçãzinha e já fico... E já fica empantuchado ali. Pode dar eructação, né? Pode dar arroto, pode dar... travar o trânsito intestinal, tá? Pode dar refluxo, pode dar até vômito, mas a gente passa a medicação pra amenizar. Essa náusea, eu já vi gente muito reclamando bastante da náusea do Ozempic. Isso, eu não como nada porque eu nauseio com tudo, né? Então, isso talvez é bom, mas não é fisiológico, né, Cris? Em alguns casos. Né? E a Tori, em relação a gente viu casos ali de pessoas usando Ozempic associado com suicídio, a parte psicológica, tem isso mesmo, tem comprovação? Você tem que tomar cuidado, por exemplo, aquele paciente que já é tendencioso, ou seja, já está com psiquiatra, já tem talvez um trauma muito grande. Como que é essa restrição do Ozempic na parte psicológica ali do paciente? Na verdade tem um estudo só, e ele não foi comprovado ainda, porque assim, a pessoa com obesidade, ela já sofre de algum tipo de depressão, de bullying, de alguma coisa assim que não é diagnosticada. Então foi associada a isso, né? Porque ela não conseguiu perder peso, ou ela perdeu muito, mas ficou deprimida, teve não conseguiu se aceitar. Existe também o fato de falarem que tem faces de Ozempic. Já ouviu falar? Sim. A pessoa fica com cara de cirurgia bariátrica, cara de doente, né? Aquela cirurgia bariátrica que perde-se muito peso e não consegue recuperar a musculatura num tempo eficiente, né? Então, já deram esses nomes aí. Mas o benefício dela é muito maior. Absurdo, né? Talvez seja assim, é igual a vacina para o Covid. Salvou milhões de pessoas, mas 1 ou 2 ou 3 ou 4 deu problema e aí focam-se só nisso. Né? Exatamente. Medicação que muda a vida, salva, dentro da cardiologia, amplamente estudada, todos os inibidores ali da SLT2 e fantástico. Mas vai ter algum ou outro caso desprezível dentro da nossa casuística, que infelizmente às vezes se difunde ali um problema da medicação. E Diogo, deixa eu só dar uma complementada aí nessa parte do Ozempic, manda. jogando nessa parte da dieta, né? Certo. Puxar a bola pro meu lado Vamos agora. puxar. Vamos lá. Então assim, que eu acho bacana, né, trabalhar junto com o Rattori e com a Cris, principalmente nesse tipo de paciente, eles fazem questão de passar pro nutricionista. Legal. Tá? Então a gente tem a clínica lá, a Cris tem os pacientes dela, o Rattori tem o dela, eu tenho os meus, e nós temos os nossos. Eu chamo assim, de nossos. Certo. Né? Então, o que acontece? A pessoa, quando está usando algum tipo de medicação, no caso o Ozempic, que a gente está comentando, então ela não tem fome, porque ela fica cheia, saciada ali, certo? Sim. Aí, o que eu vou comer? Mas ela tem vontade de comer, eu falo. Exato. Aqui ela tem, mas aqui ela não tem, certo? Entende? Então ela vai comer o quê? Um brigadeirinho. Que é o que dá. Quando tá cheia do rodízio, mas cabe o pudim, assim. Você tá entendendo? Sim. Entende? Então aí a gente entra num outro problema. Entende? Uma pessoa pode ter uma desnutrição. Nesse caso, não desnutrição de perda de peso. De nutrientes. Exatamente. Então, como que funciona uma dieta para uma pessoa que tem Ozempic? É a mesma dieta de um paciente normal, porém reduzida. Então vai ter a quantidade de carboidrato, a quantidade de lipídio, a quantidade de proteína, a quantidade de vitaminas e minerais que a gente vai buscar nas frutas, nos legumes e tal. Só que em quantidade exatamente que ele vai conseguir se alimentar. Entende? Então, em vez de comer 150 gramas de carne, você vai comer 75. Só que você vai comer, em vez de 100 gramas de arroz, você vai comer 30. Em vez de comer 80 de tomate, você vai comer 20. Tá entendendo mais ou menos como funciona? Ela reduz, né? O organismo responde muito bem na hora que ele termina a medicação. Sim. Você tá entendendo? Porque um dia ele vai parar de usar, não é? Algum dia, em algum momento, ele vai parar. Claro. E você imagina essa pessoa que não procurou nossos colegas. Não fez segmento. E às vezes nem emagrece, né? E fala que não funciona. Assim, exatamente. Entende? A pessoa lá do WhatsApp, lá, como é que chama? O grupo lá do grupo do Ozempic. Então, a pessoa terminou de usar o Ozempic, só que o que ela comeu? Só porcariada.
entende? Ela não reeducou o corpo dela, ela não utilizou aquela sensação de não ter fome direto pro lado do bem, entende? Quando ela terminar o Ozempic, ela vai voltar a Vai continuar voltar. comer porcarias numa quantidade maior, daqui a pouco engordou tudo de Perfeito. novo, gastou dinheiro e não deu certo. Perfeito. Ok. Acho que o segredo que é o que a gente está falando aqui, acho que é a mudança do estilo de vida. Sim. Você aproveitar, no caso do Ozempic ou das medicações que emagrecem, para fazer daquele período uma reeducação alimentar, uma mudança de estilo de vida, emagrecer, mas já pensando a médio e longo prazo, como que eu vou fazer para que minha vida volte ao normal e eu não engorde novamente. E em né? vez de aproveitar, porque é muito mais fácil você lidar com a comida sem fome, assim, porque o problema dele é lidar com a comida. Em vez de aproveitar que ele tá lidando com a comida sem fome, o paciente não leva isso pro lado bom. Sim. Né, assim. Às vezes ele sabe que tem que comer a qualidade. Pô, mas eu só como coisa boa, não é? Como legumes, como não sei o quê, mas e a quantidade? Para isso que serve o Passoni, para calcular para você a quantidade que você precisa, não é o que o seu primo precisa, que o seu irmão. Né? Então, a dieta que serve para a Cris não serve para mim. Uhum. Mesmo nós dois fazendo academia, mesmo acordando no mesmo horário, mesmo tendo o mesmo trabalho, né? Perfeito. Totalmente diferente. E agora, aproveitar que vocês três estão aqui, que trabalham juntos, até para entender, isso é uma dúvida que o doutor também tem, o pessoal de casa também tem, que eles ficam perdidos, né? Às vezes o paciente ele quer emagrecer, mas ele não sabe se ele vai no nutricionista, se ele vai no endocrinologista, se ele vai no nutrólogo, se ele vai não sei aonde. Qual que é o papel aqui do nutrólogo, dos dois, e do nutricionista nesse balanço? Por exemplo, o nutricionista Passoni vai fazer a dieta, vai fazer um cardápio, o Rattori vai orientar talvez uma parte medicamentosa, o estilo de vida. Como que vocês fazem esse bate-bola? Porque emagrecimento tem que ser multiprofissional. Como é que vocês organizam esse atendimento aqui, Rattori, Passoni e Cris? É, igual você falou, o tratamento multidisciplinar é totalmente ligado para o bem do paciente, tanto que agora está mudando para uma medicina de precisão, né? O que é mais preciso para você? Então, assim, primeiro a gente atua meio como um maestro, a gente vai orientando o paciente dando orientações para ele, o que é melhor, e daí ele vai procurar a nossa equipe e os profissionais indicados. Da dieta vai ser o Passoni, da educação física vai ser o personal que já o acompanha. Da parte psicológica, tem o Nicolas também, que é o psicólogo que trabalha na clínica. Aí a parte médica vai de afinidade. Tem gente que gosta mais da Cris, por ela ser mulher, tem gente que gosta mais de mim, por ser homem, e assim vai, mais por afinidade. E o papel do nutricionista? Qual que é o papel do nutricionista ali no emagrecimento, Passoni? Assim, Diogo, quando você colocou assim, procura qual profissional. O que ele faz? Ele tá perdido, Tá o paciente perdido. tá perdido. Tá perdido, né? Então, o que é interessante assim no nosso grupo, entende? A gente propor uma estratégia para aquele paciente, entende? Então, o paciente procurou o Rattori e a Cris e não foi nenhuma nem duas, entende? Aí depois eles mandam para mim e falam assim, Passoni, é só Se com vira. você. Ele quer uma dieta, ele quer um cardápio. Resolve. Não, na verdade, ele veio perdido. Sim. Você tá entendendo? E ele não tem nenhum Tem problema. paciente que a gente dá alta e fala, é só você. Aqui Certo, não tem problema, assim. Certo, É. certo. Tem que ter esse cuidado, porque é uma doença difícil, uma doença crônica, que eu acho que o cuidado multidisciplinar é fundamental, né, Cris? Então, isso é muito importante. Então, a identificação de qual que é o problema do paciente, que é isso daí que tá a chave do sucesso, na verdade. Você tá entendendo? A grande maioria dos pacientes que vão comigo, eles já vão na academia, entende? Eles já sabem o que é o arroz integral, eles já sabem a função de cada coisa. Então, qual que é a dificuldade deles emagrecerem nesse ponto? Quantidade. Entende? Horários. Estão errando os horários. Entende? Cara, uma coisa muito comum. Ninguém faz lanche da tarde. Entende? Chega à noite, morrendo de fome. Sim, Entende? perfeito. E, Passoni, aproveitando a deixa aqui, sobre as dietas, né? A Certo. gente sempre, antigamente, acostumava de emagrecer, eu tenho que fazer uma dieta. Aí tem N dietas aí no mercado que o pessoal mais pergunta. Eu queria que você comentasse, assim, eu vou te perguntando rapidamente delas. Claro. Existe alguma dieta de nomes, exemplo, cetogênica, jejum intermitente, ou qualquer outra que tem aí? Existe alguma dieta que ela é melhor que as outras? Ou isso tem que ser individualizado? Como é que você prescreve ali uma dieta para um paciente? Cara, isso é uma pergunta que acontece direto no consultório, você tá entendendo? E sempre a mesma resposta. Converso com o paciente e vou ver como funciona esse organismo dele, como funciona o dia a dia dele, principalmente, para saber qual dieta que a gente vai encaixar nele.
várias dietas são boas, como a gente precisa encaixar o paciente naquela Tem dieta. que individualizar. Por exemplo, jejum intermitente. Pra quem é bom jejum intermitente? Todo Vamos mundo lá. gosta. Você Pra sabia que quem você é ia bom? perguntar isso aí. Vamos ver. Pra quem tá indicado o jejum intermitente? Por exemplo, treina 7 horas da manhã. Entende? Como é que você vai fazer jejum intermitente? Quero ganhar massa muscular, tô indo pra academia às 7 horas da manhã. Não vai rolar. Entende? O jejum funciona muito bem quando você pega uma grande parte dormindo, né, cara? Tu não tá Aproveita. Exatamente. Entende? Tem pacientes que são matutinos, entende? Pô, 5 horas já tá querendo fazer um mundo, entende? Esse paciente tem fome de manhã. 100%. Entendeu? Tem pacientes que não. Acorda, demora, geralmente procura empregos que entra 8 horas, 9 horas, Certo. entende? Porque eles demoram para pegar. Cara, é um paciente que a gente já começa a pensar. Pode ser que o jejum intermitente dê certo para ele, tá? Grande número de pessoas fazem o que eles consideram um jejum intermitente porque almoçam e jantam só, entende? A grande maioria são obesos. Aí fala assim, pô, mas... O alimentar é absurdo, né? Esse jejum intermitente não dá certo pra ninguém, né? Ah, então. Só que o jejum intermitente, as pessoas pensam que eu fico lá 14, 16, 20 horas sem comer, depois eu posso comer o que eu quiser. Que vai, ó, Tá tô tudo de jejum, certo. cara. Não dá. Entende? O metabolismo vai lá embaixo. Exatamente. Existe uma estratégia para isso. Tem vários pacientes com jejum intermitente, funcionam super bem, a pessoa fica super disposta, metabolismo ajudando, legal. Tem outros que não. Tem um tempo que eu preciso deixar esse paciente em jejum para considerar uma dieta no jejum intermitente? Acima de 14 horas, cara. Pelo menos 14 horas de jejum. Exatamente. E qual que seria o benefício do jejum intermitente? Porque eu como leigo na área nutricional, Claro. eu penso assim, jejum intermitente, metabolismo vai lá para baixo, esse paciente vai queimar super pouco, quando ele comer, vai engordar tudo. Qual que é da onde vem a sacada do jejum intermitente aí? Cara, tem alguns pacientes, né, que tem vamos dizer assim, a digestão um pouco mais lenta, entende? Então ele consegue ficar com o alimento por mais tempo no estômago. Tem pessoas que de família realmente não são acostumadas a comer de manhã, então a gente consegue regular essa alimentação dele do almoço para tarde, entende? Dependendo da atividade física. Então, assim, tem vários itens que a gente tem que estar colocando em consideração para estar falando. Ele está apto ou não? É apto, é legal, né? Ao jejum intermitente ou não. E a low carb? Low carb é uma queridinha aí dos últimos tempos do Instagram. O que é a dieta low carb, para quem talvez teria indicado e os benefícios dela? Quando a gente fala em low carb, eu quero só abrir um parênteses sobre isso daí, entende? Arroz, pão, são todos vilões, né? Carboidrato é vilão. Criminoso. Gordura. Por que é vilão? Entende? Porque as pessoas não têm noção do que cada nutriente funciona. Entende? Carboidrato serve para quê? Da energia, tá? Então, se eu gasto muita energia, eu preciso consumir muita energia. Entende? Agora, se eu não gasto muita energia, eu não tenho necessidade de consumir tanta. Então, eu posso iniciar uma dieta low carb. A low carb não é zero carb, entende? Ela tem uma quantidade de carboidrato, mas reduzida. Entendeu? Não são para todas as pessoas também, entende? Porque a gente tem que ver a atividade de cada pessoa, o trabalho que ela executa, né, profissionalmente falando, e a atividade física que ela faz, entende? Senão não dá certo também. Vai queimar a massa muscular. Vai como perder fonte massa. de energia, claro, pô. Talvez perca até peso, mas talvez o peso que seria a custo de massa muscular. Exato. E a famosinha também, dieta cetogênica. Para quem seria? O que é isso? Explica para nós um pouquinho sobre isso. Cara, a dieta cetogênica é mais antiga um pouco, né? Hoje fala-se muito pouco dela, né? A base dela é proteína e gordura. Então você tira muito carboidrato da dieta, certo? Primeiro ponto, tirou carboidrato, você tirou líquido do corpo também. Se desinflama e você reduz, né? Exato. Não só desinflama, né? Porque cada molécula de carboidrato, ela chupa um pouquinho de água, né? 2 de água. Então, você tirou o carboidrato da sua vida, você vai perder peso rápido. Por quê? Porque você... Água. Vai murchar, né? Vai murchar, rapidão. Então, essa dieta é top, entende? Voltou a comer carboidrato. E aí? Volta tudo... É aquele que fala... Eu sou assim, inclusive. A minha esposa até brinca. Diogo, você emagrece muito rápido, mas você engorda mais rápido ainda. Porque você restringe o carboidrato, desidrata. Não para de comer aí arroz, no final de semana você dá aquela estourada, bebe água e joga tudo entre aspas, pelo rabo. Mas falando em desidratação, Cris, acho que um dos segredos também ali da desmistificação do emagrecimento é a hidratação. A gente acha que emagrecer é só parar de comer, atividade física. A gente está vendo aqui várias estratégias aí para emagrecer. A hidratação é um pilar delas, né, Cris?
que você orienta? Quanto que a gente tem que beber de água por dia? Eu brigo muito com meus pacientes sobre água. Qual que seria a orientação na hidratação ali no emagrecimento? Hidratação é essencial, é uma das minhas primeiras perguntas ali na anamnese do paciente. A média eu falo que é entre 35 e 50 ml por quilo de peso, mas ela tem vários outros benefícios pela hipertrofia, né? Porque o músculo precisa ali, 70% do músculo é de água, né? Que é sangue. Ele também te dá plenitude gástrica, né? Então, às vezes, seu corpo tá precisando de algo, mas você não tá ali com a boca seca. E às vezes é sede, não é fome, assim. O corpo confunde sede com fome, é isso? Isso, é. Então, assim, o paciente às vezes fica mais saciado com a água. Então, manter uma hidratação boa, ele emagrece consequentemente, assim, né? Se o paciente não se hidrata bem. E aqui no MS... A galera do tereré não hidrata. Tereré não hidrata, gente. Isso. A gente pode tereré trocar. Não é água. A gente pode trocar. Dúvida boa que você pensou agora. A gente pode trocar esses 35 ml por quilo que você tem que tomar por dia. A gente pode trocar pelo tereré ou não? Não, eu falo você ficar com a mesma erva o dia inteiro, beleza. Mas quem que fica? Eu não bebo tereré, assim, não entendo muito. Você mas é mineira, eu acho que. né? Eu sou mineira. Mas eu acho que ninguém fica com a mesma erva. Eu vejo eles trocando sempre. Ela é diurética, né? Igual um café. Vou beber café, não serve como água, né? Entendi. Então o problema do tereré, que na verdade não é um problema, não é que ele faz mal pra saúde, senão a gente vai ser deportado aqui do Mato Grosso do Sul. O problema do tereré é que a erva ela é diurética, ou seja, você bebe e você joga fora. Ou seja, ela entra e sai na mesma velocidade. Então é importantíssimo o que a Cris falou sobre a questão da hidratação, pelo menos dica 35 a 50 ml por quilo por dia, só fazer essa conta, a gente vai ver que talvez pessoas ali estão com 1 litro e 200 ali no máximo tomando por dia. O paciente sempre fala, né? Nossa, eu bebo muita água. A gente fala quanto? Vamos contar. 1,5 litro, assim. Nossa, menos da metade. E assim, tomam de forma errada, né? Como que tem que tomar água? Eu pergunto pro paciente, de forma, tentando brincar com ele. Você sabe tomar água? É, lógico que eu sei, né? Acordo de manhã, já tomo 1 litrão. Aí, pronto. Tomou 200, mijou 800, né? Sim, foi embora tudo. Foi tudo embora, olha só. Tomou 1 litro, aproveitou 200, eu digo. E vai embora. Exatamente. Então importantíssimo. Um copinho por hora. Essa é a forma certa de copo por tomar. hora. Se você tomar 200 ml do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, vai dar 3 litros e 200. Que é a média, ótimo. Os 35 ml, entre 70 a 90 quilos, vai dar igual. Excelente. Importante. Um copo de 200 ml a cada hora, desde a hora que acorda. Facilita. Só isso eu acho que já dá uma diferença enorme, Putz, né? demais. Enorme. É porque a gente esquece que, igual você falou, engana, né? O centro da fome e da sede é muito próximo. Então, quando a pessoa está com sede, o cérebro manda ela tomar água. Que prazer que eu tenho em tomar água? Zero calorias, zero sabor, zero nada, né? Zero prazer. Então ele pensa assim, Diogo, bebe água. Diogo, bebe água. Diogo, eu tô ocupado, eu tô fazendo alguma coisa. Dá um golinho aqui. Deixa eu terminar essa consulta, né? Aí o seu cérebro manda assim, qual que é o órgão do corpo que mais consome açúcar? Glicose. Cérebro. Disparado. Então ele precisa melhorar a pressão arterial para que a glicose chegue ao cérebro. Então ele precisa de volume. É a forma mais fácil. Bebe água, hidrata, o volume chega aqui, a glicose chega. Diogo, bebe água. Diogo, bebe água. Não, tô ocupado. Deixa eu terminar isso aqui. Não, preciso pagar tal coisa. Eu preciso de glicose. Dá um brigadeiro. Putz, brigadeiro sim. Esse eu quero. Esse eu quero. É uma forma de concentrar o sangue para que a glicose chegue ao cérebro. Da mesma forma, né? Só que você tem prazer. Aí ele vai parando de te avisar. Diogo, não precisa beber água, vai direto no brigadeiro, porque é mais gostoso e chega a glicose para mim. Pronto. Você acabou de instituir um novo mau hábito, né? Mau hábito. E Passone, as pessoas não entendem que sobre hidratação, elas esperam sentir sede para beber água. Eu falo isso para meus pacientes. Depois que você sentiu sede, você já está desidratado. Né? O que o Rattori falou agora. Já é um sinal do teu corpo que você já está desidratado, já era para você ter bebido faz horas, e ele está pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Bebe água. Então, se você espera você sentir sede para beber água, significa que o seu corpo já está desidratado, né, Rattori? Exatamente. E, Rattori, a Cris comentou sobre a água, comentou sobre isso, que é uma das bases ali do tratamento da obesidade. Mas o repouso, né, o descanso, o sono, também é uma das bases do tratamento que o paciente às vezes ignora. Quanto que a gente precisa dormir? E quando eu falo dormir, eu falo de um sono de qualidade, Rattori. Como que você aborda? Quanto que o paciente... Doutor, tem que ser 8 horas, tem que ser 6, tem que ser 10. Qual a importância do sono no processo do emagrecimento?
Uma boa pergunta. Na verdade, também consta na nossa anamnese, né? Como que é a qualidade do sono? Será que é uma pessoa que demora para dormir? Será que ela acorda várias vezes? Será que ela acorda para fazer xixi à noite? Então, tudo isso vai interferir na qualidade do sono. O certo é ele dormir num horário sempre, se for possível, fixo, naquele mesmo horário, de preferência antes das 9, 10, para que ocorra o pico de GH, que é o hormônio de crescimento durante a madrugada. E tem aí entre 5 e 7, 8 horas de sono, sendo que uma boa parte, mais ou menos 2 horas aí de sono profundo, pelo menos, né? E só que varia, não é um consenso ainda que a pessoa precisa dormir 8 horas, igual era falado antigamente. Na verdade, é muito variável. Tem gente que com 6 horas fica bem, tem gente que com 10 horas não fica bem. Tem que Por ter isso, qualidade. importante é a qualidade do sono. E passou nisso, falando sobre o sono, você como educador físico, a gente acha que para fazer hipertrofia, para emagrecer e tudo mais, tem que treinar. Tem que treinar, a gente foca muito no treino. Certo. Mas a gente esquece que uma das partes mais importantes do treino é a recuperação, né? É o pós-treino, seria a recuperação. O que você conversa ali com seus pacientes, seus alunos da parte... Como que ele tem que fazer esse repouso? Pode treinar todo dia? Tem que intervalar? Tem que ter descanso? Treina todo dia, um dia de descanso. Como que você orienta o repouso ali que é tão importante para os pacientes? Primeiro tem que ver o dia a dia de cada paciente. Entende? Por exemplo, eu tenho pacientes que começa às 6 horas da manhã e vai até 8, 9 horas da noite. Então é um paciente que pelo seu dia já é cansativo. Entende? Se mandar um paciente desse treinar todos os dias, cara, o retorno dele é muito pouco. Você tá entendendo? Então, o principal, na verdade, é o descanso. Você vai ter que, vamos dizer assim, machucar o músculo, né? Que o treinamento é isso, né? Na academia você destrói, na cama você constrói. Né? Exatamente. Perfeito. Gostei desse, hein, Gris? Excelente, excelente. Então, se você tá cansado hoje, terça, quarta, quinta, sexta, ou seja, todo dia você tá cansado. Opa, peraí, alguma coisa tá errada. Vamos tirar um dia do treino da semana? Pode ser na quarta, né? Treina segunda e terça, quarta dá um descanso. E aí, como é que foi o treino na quinta? Tá melhor? Melhor. Opa, rendeu mais. Rendeu, foi legal. Então isso daí novamente, é individualizado. Então a gente tem que ver como é o dia a dia. Pô, tem um paciente lá, tá de boa, entende? Vai treinar, aí chega, toma um banho, toma seu whey, come um pouquinho ali, dá uma descansadinha e tal. À tarde consegue fazer uma outra atividade, então ele tem um descanso constante. Cara, é um paciente que pode treinar todo dia, entende? Levando a faixa etária também, né? Sim, claro. Sim. Vai muito da rotina de cada um e o descanso ele é necessário, mas ele é incluído ali. Talvez o paciente ele consegue treinar todo dia, mas um tempo mais curto, e aí você vai adequar isso no repouso. Mas lembrando que é importantíssimo, assim como o sono, o descanso pós-treino. A gente fala, né? O pilar tem 3 pernas, né? Treino, dieta, descanso. Entende? Às vezes isso acontece, viu, Diogo? O paciente treina bem, ele come bem e não tem um rendimento esperado. Ganha pouca massa muscular ou perde pouca gordura. Por quê? Porque ele peca no descanso. Isso acontece muito, cara, né? Que teoricamente seria o mais simples, né? A gente fala que exatamente, descansar, todo mundo quer, é o mais simples. E talvez ele peca, uma simples anamnese, como o Rattori falou, a gente consegue identificar o erro dele e traçar essa estratégia. E sabe o que é interessante, Diogo? Quando a gente fala em descansar, a gente pensa só na parte muscular, né? A gente esquece de uma coisa importante. A mente. Hoje, a grande maioria dos pacientes, eles não conseguem descansar a mente. Por quê? Temos um grande vilão aqui. E aí? Temos um grande vilão. Quem será? Quem será, né? O bandido aí da nossa geração, né? Elas. A gente, estímulo, né? por isso que o nosso mundo talvez esteja tão ansioso, né, Passoni? Ou seja, quando talvez você teve uma agenda lotada ali durante o dia, pacientes complicados, chega em casa para almoçar, celular. Aí almoçou comendo no celular. Aí chega em casa, acha que tá descansando, mas o cérebro seu tá ali, ó. Reels, e você não repousa. E o sono que o Rattori falou é exatamente também isso. Às vezes o paciente acha que descansa, mas ele chega para deitar. O que todo mundo faz aqui? Que é um erro, assim, absurdo, né? Você vai deitar, você deita... Aí o paciente chega no nosso consultório falando, doutor, mas eu tô com insônia, eu não consigo dormir direito. Aí, em vez de meter um Zolpidem, né, pra dentro, o que a gente tem que orientar? Higiene do sono. Higiene do sono, perfeito. Exato. Ou seja, seu José, o que você faz antes de dormir? Não, doutor, fico lá no grupo do Zap lá, vendo os Reels lá, é claro, você tá estimulando o seu cérebro
como que você vai conseguir dormir depois, né? Uhum. De tanto estímulo assim e conseguir ter um repouso adequado, né, Cris? Então, o celular talvez seja um problema. Você chega a tocar sobre isso com seus Com pacientes? certeza. Como que o celular ali, esse tanto de catecolamina, adrenalina interfere ali no dia a dia do paciente? Principalmente esse paciente da indução, que ele falou da indução do sono. Ah, mas eu não consigo induzir. Ah, tem tela, tem televisão no quarto, né? Tem celular. Tenta desligar o celular ali 2 horinhas antes de dormir pra não ter estímulo visual também, né? De tela, que a gente fala que a luz branca ali atrapalha. Então tem que desligar tudo. Eu falo que o quarto tem que estar escuro, que se eu colocar a palma da mão, você não pode enxergar, assim, pra realmente ter uma qualidade de sono. E que é difícil ter hoje em dia, né? A gente precisa treinar até para dormir, né? Ou seja, induzir o nosso cérebro para dormir, não o Avisar que é mais o corpo que fácil vai dormir. e avisar o corpo que vai dormir. Bom, mas teve uns acontecimentos recentes aqui, e aí eu vou jogar essa bola para Cris, porque é de mulher para mulher. O pessoal do Instagram tá perguntando, hoje em dia todo mundo quer saber como que a dupla ali, não sei se foi a Mayara ou a Maraísa, ou as duas, como que ela emagreceu, não sei se foi tão rápido assim, não sei, eu não sigo o desenvolvimento corporal dela, mas o que tá todo mundo comentando, Natália, é que ela emagreceu muito rápido, ela era um pouquinho mais, vamos falar assim, sobrepeso, ou um pouquinho mais assim, e ela tá hoje com um corpo escultural, né, Cris? Tem uma medicação nova chegando, o que o pessoal quer saber, o tal do Mounjaro, como é que é isso, o que é essa terapia nova aí que promete revolucionar o tratamento da obesidade? Há controvérsias, né, que ela tá usando Mounjaro ou não, mas sim, tem o Mounjaro, que é a tirzepatida. É difícil falar esse nome. Nome difícil. Mas ela ainda não tem no Brasil, não tem nem previsão de chegar, a gente acha que ali pro ano que vem. Mas a gente consegue importar, o Brasil já permitiu importar. Não é uma medicação barata, ela tá ali em torno de uns $1.000 a $1.500. Por mês. Um tratamento mensal. Uau. Mais o valor de importação, mas... Ela promete muito, assim, ser o dobro de eficácia ali do Ozempic com metade dos colaterais. Mas eu não tenho ainda experiência com ela. Isso porque nós nem podemos prescrever, né? Exatamente. Sobre isso. Bom, mas aqui, a gente sempre falou aqui durante 1 hora, né? Remédio a indústria farmacêutica sempre vai lançar, e com valores elevadíssimos, né, Cris? Você acabou de falar aí, provavelmente vai chegar no Brasil, talvez... 7, 8 mil reais por mês. O Ozempic está em torno de quanto, mais ou menos? R$1.100. R$100 por mês, né? Ou seja, em congresso, eu estava até vendo, se diz uma aulinha num congresso, fala assim, tratamento de obesidade a gente até tem, eficientes, mas são ainda muito pouco disponíveis. Não é acessível, não é né? acessibilidade para toda a população. Isso que é uma doença crônica que também afeta populações, às vezes, que não têm condições de tomar. Tori, e aquele caso, a gente tem muito aquele paciente, que inclusive os nossos vizinhos e pacientes estão nos ouvindo. Quando é aquele ponto da cirurgia bariátrica? Porque até então, a obesidade, a gente tem um tratamento não medicamentoso, tratamento medicamentoso, só que uma hora ou outra, alguns pacientes, por estudos, por indicação, ele tem talvez indicação de uma bariátrica. Uma dúvida muito comum, doutor. Quando eu devo buscar a cirurgia bariátrica? O que você responde para os seus pacientes? Até quando é o ponto do tratamento clínico? Até o ponto que você fala, não, esse paciente aqui precisa de uma cirurgia bariátrica. Como ele vai saber se ele precisa ou não precisa ali no seu consultório no dia a dia? Quando é a hora de operar esse paciente? Na verdade, eu e a Cris, a gente ficou um pouco mais conhecido porque nós éramos as últimas esperanças do paciente antes da cirurgia bariátrica, né? O Passoni também. Todo mundo querendo a busca do milagre, da pílula mágica. Mas é aquele paciente que não foi responsivo. A gente tenta o tratamento aí por 2 anos, né? Mas ela está psicologicamente estável, passa pelo psiquiatra ou pelo psicólogo e vê se que realmente ela vai ter mais benefício com a cirurgia, porque provavelmente já é uma portadora de hipertensão, diabetes secundária à obesidade. Aí, nesse caso, a gente indica a cirurgia. Perfeito. É muito importante, então, pastor, esse paciente que tem obesidade, ele entender que também a cirurgia bariátrica não é uma fórmula mágica para o tratamento da obesidade, né? Não é assim, não dei conta de nada, agora eu vou operar, vou resolver meu problema. Não, né? Mesmo porque a obesidade, a gente sabe que ela está muitas vezes aqui e não só aqui. Claro que a obesidade, a cirurgia bariátrica é um tratamento que mudou vidas, que muda vidas, mas assim como uma dieta, assim como uma medicação, ele tem que ser individualizado, né, Tora? Acho que essa é a mensagem que fica. Bem indicada. Bem indicado. Não é para todo mundo, nem também não é para ninguém. Então, tem que passar, sem dúvida nenhuma,
um nutricionista, um nutrólogo, endocrinologista, uma avaliação multidisciplinar, psicólogo, tem toda uma avaliação que precisa antes de uma cirurgia bariátrica. Você já teve vários casos, Cris, que chegou ao ponto de falar assim, não, realmente a senhora, o tratamento clínico foi refratário e o tratamento é a cirurgia bariátrica. Quando que é essa virada que você fala desistir? Não é que é desistir, né? Mas você fala assim, ó, você é refratário. O paciente tentar também por 2 anos. Eu indiquei até hoje, acho que um paciente, mas muitos desistem antes de tentar ali 1 ano de tratamento não dou conta, clínico, eu vou procurar um ele já cirurgião. parte pra bariátrica. O paciente ele próprio mesmo procura. Eu já vou procurar um cirurgião ali que não dá. Ele quer a via mais fácil, né? Mais rápida. Claro, O paciente mais quer atalho. Mas aí tem reganho lá na frente. Não adianta, né? Pacione, qual que é a principal, agora umas bate e volta, Nada. principal causa de não aderência à sua dieta? Quando eu falo sua, não tô falando sua. Não aderência à dieta do nutricionista. Aonde ele erra? Cara, de ter o tempo ou alguém para preparar a alimentação. Entendeu? Acho que esse é o ponto principal. Acorda correndo, não consegue fazer um café da manhã. Entende? Cara, um omelete, não, difícil. Um ovo mexido, cara, tá difícil. Um ovo cozido, você cozinhou ontem à noite, entendeu? Tá na geladeira. É só pegar. É só pegar e comer, entende? A pessoa acha difícil isso, entende? Fala, cara, não é difícil. Tem que ter organização. Tem que ter organização. E é uma organização que eu não tô falando nem de 10 minutos, cara, que você não demora 10 minutos pra fazer isso. Você Um tá ovo mexido você faz em 3 minutos. entendeu? Então isso daí é um ponto que eu converso bastante com o paciente. Falo assim, cara, você tem que pensar na sua saúde. Você tem que tirar uns minutinhos. Você tá entendendo? Tira 10 minutinhos do Zap, né? Tira do Reels. Do Reels. Ver 5 Reels a menos, né? Exatamente. Então isso daí é um ponto que pega muito, cara. Muito mesmo. A organização da dieta. Se tivesse Organização da dieta. uma coisa pra gente comentar, então, falar para os nossos ouvintes ali, é que uma dieta sem organização prévia, ela vai ter falhas. Porque é o que você falou, ele vai acordar. Se ele não tiver, talvez, o ovo comprado na geladeira, ele não vai fazer, ele vai pegar a porcaria. Se ele chegar na hora do almoço, se ele não tiver, talvez, o alface lavado, os tomates lavados, um frango já picado, ele vai pedir um iFood. Então, Exatamente. isso é uma causa de falha, né, Cris? Eu brinco assim, sabe? A partir do momento que a pessoa pensa, o que eu vou comer, saiu da Lascou. dieta. Já é o erro. Porque aí o cérebro é o que o Antônio falou, ele vai ficar aqui, né? O capetinha vai ficar. Eu quero lanche ou vou ali lavar um alface, né? Então, Exatamente. gostei dessa frase sua. A partir do que o cérebro começa a pensar o que eu vou comer, sua dieta já tá fadada ao fracasso. Sensacional. E é isso aí que ele Sensacional. falou. Depende da organização, depende da vontade do paciente. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, né? Estatisticamente, de cada 100 pessoas que estão acima do peso, 2% procuram ajuda profissional. 2%. Então, de cada 100, duas pessoas procuram ajuda. É muito. pouco. Por isso que está aumentando essa informação online, né? Desde 1800 e bolinha, que foi feita a primeira dieta para perda de peso, né, na Inglaterra. Então, assim, isso já é uma coisa muito antiga e até hoje não teve solução. E nós estamos perdendo. Exatamente. Que vai tudo lá pra mim pior. depois. Vai tudo no consultório do cardiologista. É lá que essa bomba estoura. Então, por isso a gente precisa esperar o paciente chegar até a gente. Não dá. Minha mãe, meus tios já falam, putz, ajuda a prima tal, ela tá gordinha, ajuda ela a emagrecer, Sem você não querer é ser especialista nisso? Como que eu vou ajudar ela? Não dá. Já fiz isso, me dei mal, me frustrei e a gente às vezes até briga em família por conta disso. A gente vai dar os caminhos, mas só o paciente pode percorrer. Exatamente. Sim. Bom, mas já depois de... Eu tô até pensando que eu tô precisando perder uns quilinhos aqui, né? Depois dessa conversa tão Me pergunte enriquecedora. Me pergunte como. Eu não sou o Agora Pablo, mas... sim, agora já vou saber bem aqui como conduzir. Mas fica o agradecimento aqui. Sem dúvida nenhuma, foi um episódio, um primeiro, né? Espero que de muitos aqui do Construindo Saúde. Um episódio muito enriquecedor. Tenho certeza que se a gente conseguir fazer uma pessoa aqui que escutou esse podcast hoje emagrecer, mudar seu estilo de vida, que a mensagem aqui é essa, não é perder peso, não é na formatura do final do ano, casamento daqui 6 meses. A ideia do nosso podcast é mudar vidas, né? Mudar futuros com a mudança do estilo de vida. Então, agradecer mais uma vez a você, Cris, pela oportunidade de ouvir tantas pérolas aqui ditas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Foi um prazer, tá? Estar aqui. Que bom, que bom. Pacione, mais uma vez, obrigado ali, você que
trabalha tanto da parte da nutrição quanto a parte da atividade física. Muitíssimo obrigado pela ajuda que deu, pelos comentários e por tirar esse tempo para estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, cara. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de poder estar ajudando alguém, igual você falou, uma pessoa, cara, eu vou ficar muito contente, entende? Dessa pessoa, se ela mudar, manda um recado pra gente. Exatamente. Ó, escutei aquele podcast, cara, aquilo ali foi o start para eu começar uma atividade física, começar a comer melhor, entende? Começar a dormir melhor, desligar o celular, alguma coisa nesse sentido. Cara, acho que isso é importantíssimo. É para isso que a gente faz saúde. Porque, na verdade, a gente trabalha com saúde, né? No seu caso, infelizmente, às vezes você A não maioria Doença. eu pego o lado de lá, né? Mas por isso que eu tô aqui, para que não cheguem lá. Né? Exatamente. Mas Então, assim, trabalhar com saúde é muito bacana, entende? Então, é isso aí. prazeroso. Muitíssimo obrigado. Bom, Antônio, mais uma vez, então, queria te agradecer por ter tirado esse tempo aqui para estar prestigiando a gente, conversando sobre, dando sua experiência vasta, você que foi um dos pioneiros aqui na cidade, na parte da nutrologia. Muitíssimo obrigado por ter participado aqui conosco. Obrigado, Diogo, pela oportunidade. É sempre bom falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? E poder ajudar as pessoas que estão ouvindo. Bom, então, a gente acaba de finalizar o nosso primeiro episódio do Construindo Saúde. Eu agora saio dessa cadeira, devolvo ela pro dono dela, que é o Vitor, e vocês, mês a mês, vão ter aqui convidados espero que pelo menos nessa mesma qualidade que a gente teve hoje de discussão. E não esqueçam, né, gente? A obesidade é uma doença que tem que ser encarada como tal, tem que ser tratada como tal. E aqui, mês a mês, vocês vão nós conduziremos junto com os convidados assuntos de alta relevância na saúde. Até o mês que vem e semana que vem. Volta Vitor Messias. Até mais. Até a próxima.